Entre Complacência e Pânico, por Theodore Darlamp. Link nos comentários. A primeira vítima da guerra é a verdade. É também a primeira vítima de epidemias. Quando epidemias sérias fazem sentir sua presença, uma dialética entre complacência e pânico é estabelecida nas mentes do público e da classe política. Somente após o término da epidemia é possível fazer uma avaliação adequada de se foi feito muito ou pouco para impedir a sua ocorrência. Como a vida vivida para frente e não para trás, é apenas em retrospectiva que o que teria sido a resposta certa se torna claro. Mas se a epidemia matou um grande número de pessoas, a recriminação é quase inevitável. Políticos que nunca pensaram um pouco na ciência da epidemiologia, antes são repentinamente investidos nos papéis de especialista e profeta, enquanto ao mesmo tempo precisam ficar de olho em suas classificações nas pesquisas de opinião. Se admitem sua ignorância, são acusados de falta de previsão e liderança, mas se fizerem pronunciamentos definidos, em breve serão contrariados por seus oponentes, se não pelos próprios fatos. Eu não é o mesmo que tolice ou maldade, é claro, embora em situações terríveis ele seja frequentemente tratado como se fosse. O desejo, então, de um bode expiatório é quase esmagador. Nem os maiores apoiadores de Trump reivindicariam a consistência das perspectivas como uma de suas virtudes. E não é surpreendente que, em uma situação de rápida evolução como a da epidemia de coronavírus, ele tenha mudado de tom várias vezes, se não de sua melodia. Ele está longe de ser o único a fazê-lo, é claro, mas ele nunca esquece de escoriar seus oponentes, pois eles nunca esquecem de escorçá-lo. Parece que a epidemia é indistinguível de uma campanha eleitoral. Se a epidemia for contida, o Sr. Trump reivindicará o crédito. Caso contrário, ele culpará os outros. Seus oponentes farão o mesmo, mas ao contrário, se a epidemia for contida, eles elogiarão os outros. Caso contrário, eles culparão o Sr. Trump. Existe, portanto, um grão perturbador da verdade na afirmação de que os políticos democratas se lamentariam ao ver a epidemia se espalhar pelo menos o suficiente para virar a população contra o governo. Uma morte extra pode valer 1000 votos. O desejo de poder distorce a escala de valores de todos, a qualquer grupo a que eles pertençam. Infelizmente, essa é a condição humana, e mesmo o autoritarismo ou a ditadura mais rigorosa só podem encobrir as rachaduras por um tempo. Ainda não se sabe muito sobre o vírus e seu modo de propagação. Mesmo sua taxa de mortalidade é desconhecida porque muitas infecções podem ter sido sem sintomas e, portanto, não chegar ao conhecimento das autoridades de saúde pública. Se esse for realmente o caso, a taxa de fatalidade seria consideravelmente menor do que os 2% estimados atualmente, embora também indique que a contaminação é mais difícil de controlar. Tudo o que se pode dizer com certeza é que os idosos correm mais riscos do que os jovens, assim como aqueles com condições médicas pré-existentes, como diabetes e pressão alta. Se uma vacina for desenvolvida, são eles que devem ser imunizados primeiro, mas, em qualquer caso, é improvável que ela seja desenvolvida com rapidez suficiente para afetar o curso da epidemia. Como na Guerra Fria, agora falamos de contenção e não de erradicação. As esperanças iniciais de que os Estados Unidos pudessem ser poupados da epidemia provaram o que sempre foram, ilusórias. Não são apenas os bens que são globalizados. No momento, a contenção depende da localização de casos, rastreamento de contatos, isolamento ou quarentena. Em essência, estamos empregando os métodos usados durante a peste negra de 1937 a 1347 a 1349. Eles não tiveram sucesso na peste negra, que matou de um terço a metade da população da Europa, porque, desconhecida na época, a doença era transmitida principalmente por um vetor não humano. Aqueles que apresentavam sintomas da doença e aqueles que estiveram em contato com eles são solicitados a se isolar por 2 semanas, até que não sejam mais de acordo com as ideias atuais infecciosos para os outros. Isso também era feito no Antigo Testamento, as quarentenas. A pessoa que manifestasse, por exemplo, a lepra tinha que ficar isolado e fazer os rituais de purificação para ver se tinha curado mesmo ou se ainda continuava isolado. Grandes reuniões devem ser canceladas ou adiadas, como durante a peste negra, e as pessoas são aconselhadas a viajar o menos possível, principalmente em transporte público, onde a possibilidade de contágio é alta. No século XIV, as paredes foram lavadas com vinagre e fumigadas com ervas queimadas. Nos dizem para lavar as mãos com frequência e não tocar nos próprios olhos ou bocas, embora não se saiba até que ponto isso é realmente eficaz na prevenção da propagação para si mesmo. Às vezes é necessário ir além da evidência. Não surpreende que tais conselhos, sem dúvida bons, levem ao pânico das compras nos supermercados.
Ficar em casa o máximo possível é a melhor maneira de evitar contrair a doença, mesmo que não se conheça ninguém que a tenha, e mais pessoas do que nunca podem continuar trabalhando em casa. Mas é claro que ficar em casa exige um estoque considerável de alimentos e outras necessidades. Os estoques de mercadorias em supermercados sem reabastecimento são notoriamente suficientes apenas por alguns dias, mesmo em épocas de compras normais. Ao primeiro sinal de pânico, era óbvio que as prateleiras logo se esvaziariam, o que só poderia aumentar o pânico inicial. Na Austrália, 33 casos confirmados da doença, dos quais apenas um foi contatado na própria Austrália. Ou seja, 1 em cada 3/4 de milhão da população foram suficientes para causar pânico. Essa prudência ou estupidez é o equivalente a esperar ganhar uma fortuna comprando um bilhete de loteria? Até o momento, 6 pessoas nos Estados Unidos morreram da doença viral, a maioria delas em uma instalação para idosos. Desde o início da epidemia, cerca de 3 mil pessoas em acidentes de aviação. Mas ninguém, exceto talvez algumas das pessoas patologicamente ansiosas, se recusa a deixar suas casas por causa da chance de um acidente de avião. Um acidente de aviação, né? Além disso, no mesmo período, cerca de 2.500 pessoas foram assassinadas, o que também não levou ao pânico. Os números brutos para comparação não podem, é claro, ser usados para provar a tolice sempiterna da humanidade, sua incapacidade de ver as coisas em uma perspectiva estatística adequada e se comportar de acordo, porque, embora seja perfeitamente possível que o número de mortes por coronavírus cresça em uma taxa exponencial rápida, é improvável, para dizer o mínimo, que a taxa de mortes por acidente de aviação ou assassinato faça o mesmo. No entanto, as epidemias não perduram para sempre e quando a epidemia terminar, é provável que, pelos padrões da gripe catastrófica espanhola de 1918 a 1919, ela venha a ser relativamente menor. Sempre é possível, no entanto, que a próxima epidemia de um novo vírus seja pior, de modo que a dialética da complacência e do pânico continue. Mas a epidemia pode ter efeitos muito além dos que a sua taxa de mortalidade poderia explicar. De repente, o mundo despertou para os perigos de permitir que a China fosse a oficina do mundo e de confiar nela como a melhor fonte de cadeias de suprimentos para quase tudo, de carros a remédios, de computadores a telefones. Sem dúvida, o serviço normal será retomado logo que a epidemia terminar, mesmo que em um nível mais baixo, mas no mínimo as cadeias de suprimentos devem ser diversificadas política e talvez geograficamente. A dependência de um único país é para a indústria o que é a dependência da monocultura para a agricultura e, assim como o coração tem suas razões pelas quais a razão desconhece, como dizia o Pascal, os países podem ter razões estratégicas que as razões econômicas desconhecem. O perigo é que a epidemia seja usada como justificativa para o protecionismo e para a economia de jogos de soma zero, para o grande empobrecimento do mundo. O julgamento, aquela faculdade misteriosa que é tão difícil de definir ou quantificar, mas que sem dúvida existe, será necessária para julgar as reivindicações de segurança estratégica e eficiência econômica. Mesmo em situações nas quais existem evidências científicas sólidas para nos guiar, como a atual epidemia, ainda é necessário julgamento. A atual atmosfera política altamente carregada, na qual os oponentes dificilmente conseguem ver um ao outro ou conceder qualquer valor às suas ideias, não é propícia ao seu exercício. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.